Bom dia. Bem-vindos a mais um Juntos pela Saúde, um programa da responsabilidade da Associação Portuguesa da AVC. No último programa falámos das temíveis consequências do tabagismo e realçámos a importância que tem no aparecimento da bronquite crónica, ou enfisema pulmonar, ou dos vários tipos de cancro, merecendo particular destaque o cancro de pulmão, da laringe, da boca e da garganta. E dissemos também que o tabaco é um potente acelerador da aterosclerose, essa manhosa doença arterial que leva ao entupimento de todas as artérias. E daí o maior número de AVCs, de infartos de miocárdio e da falta de circulação nas artérias das pernas presentes nos fumadores. Hoje vamos falar sobre o tratamento do tabagismo. Mas antes de falarmos do tratamento, vamos saber o que é que o fumador pode ganhar se conseguir deixar de fumar. No final do primeiro dia, a oxigenação do corpo volta ao normal. Ao fim de 2 dias, a sua tensão arterial alta pode começar a baixar. Ao fim de 3 meses, o seu aspecto e o cansaço melhoram. Ao fim de 6 meses, a sua eventual bronquite crónica deixa de lhe causar tanta tosse, cansaço ou falta de ar. Ao fim de 1 ano, a possibilidade de vir a ter um infarto de miocárdio reduz-se em cerca de metade. Ao fim de 5 anos, o risco de AVC desaparece e a possibilidade do fumador vir a desenvolver alguns tipos de cancro diminui também para metade. Se o senhor telespectador for um pequeno fumador, digamos que de 5 cigarros por dia, o risco de cancro ou de doença cardiovascular desaparece muito mais rapidamente. É óbvio que existem muitos outros ganhos, como o retorno de paladar, mais vigor, mais resistência física, melhor desempenho sexual, mais autoestima, mais admiração e menor propensão para doenças infecciosas e menor probabilidade de morrer. Se deixar de fumar antes dos 50 anos, pode ganhar 8 anos de vida. Já para não falar do ganho com inevitável sofrimento futuro, se não desistir de fumar. Como se pode deixar de fumar, apesar de mais de 90% dos consumidores não revelar grande vontade de o fazer? Na verdade, só 5% dos fumadores conseguem deixar de fumar, sem ajuda. Isto é, só com a vontade, esforço e coragem do fumador. Com acompanhamento médico, psicológico e com a ajuda de fármacos, consegue-se que cerca de 50% dos fumadores se libertem da dependência. É a condição crucial para haver sucesso na cessação do hábito de fumar, a motivação e a determinação do fumador. A realidade mostra, contudo, que apenas 2% dos fumadores têm motivação elevada para deixar de fumar. Fica, pois, a pergunta: como se conseguirá motivar mais os fumadores a deixar de fumar? A resposta não é simples, mas a formação das pessoas na área do tabagismo será um dos caminhos a seguir. A Associação Portuguesa da AVC tem nos seus planos a intenção de efetuar palestras sobre o tabagismo em vários setores da nossa sociedade, e a começar pelas escolas secundárias, institutos politécnicos e universidades, tendo em conta a elevada prevalência do tabagismo em Portugal e o aumento recente do tabagismo na população escolar. Sabem qual é a razão mais apontada para as pessoas deixarem de consumir tabaco? Em quase 50% das pessoas foi a consciencialização dos riscos. A Associação Portuguesa da AVC pensa exatamente do mesmo modo e da importância que dá às ações de formação. E sabem quem é o grupo etário que mais deixa de consumir tabaco quando adequadamente informado? Os fumadores abaixo de 34 anos. Estamos ou não certos da importância de consciencializar os jovens para os perigos do tabaco? Como é que se pode então levar o fumador a deixar de fumar? Em primeiro lugar, o fumador deve estar ciente dos extraordinários perigos que o tabaco representa. Em segundo lugar, tem que desejar deixar de fumar. Tem que estar motivado para desistir do tabaco. Em terceiro lugar, deve estar informado de que o período de abstinência vai ser difícil, doloroso e associado a queixas específicas ao abandono do tabaco. Deve preparar-se mentalmente e não deve, portanto, ter medo desse período. Quem estiver a viver um momento difícil,
como um luto, um divórcio, uma doença de um familiar ou amigo, um desemprego, etc., esqueça. Este não é, com certeza, o melhor momento para abolir o tabaco. Em quarto lugar, não tenha tabaco ou dinheiro para comprar. Retire da sua casa, do local de emprego ou do carro, tudo o que lhe faz lembrar o tabaco, incluindo o seu cheiro. Em quinto lugar, é necessário saber se um determinado fumador está ou não muito dependente da nicotina. Este aspecto é essencial se quisermos ter êxito com a cessação tabágica. Surpreendentemente, mais de 50% dos fumadores apresentam um grau de dependência de nicotina muito baixo. Para testar o grau de dependência, o fumador tem que estar um dia sem fumar. E estará possivelmente muito dependente da nicotina se fumar muito, digamos que um maço ou mais por dia, se começar a fumar menos de 30 minutos após acordar, se for mais difícil não fumar da parte da manhã do que da parte da tarde, se ficar com muita ansiedade ou irritabilidade ou mal-estar, ou agitação, ou tremores, suores, tonturas, dores de cabeça, por ter parado de fumar, e se lhe custar não fumar em locais proibidos. Se respondeu afirmativamente a algumas destas questões, é porque está dependente da nicotina e provavelmente vai ter que tomar medicamentos. Todos os fumadores que estejam muito dependentes da nicotina e desejem libertar-se do tabagismo, será melhor procurar consultas de desabituação tabágica. Desabituação tabágica. Estas consultas estão disponíveis nos centros de saúde ou nos hospitais, locais onde terá ao seu dispor medicação apropriada e apoio psicológico. Se a motivação não for grande ou se acham que não conseguem deixar de fumar, podem tentar, em primeiro lugar, o cigarro eletrónico. É um dispositivo que imita bem o cigarro e todo o ritual do seu uso. Tem a possibilidade de utilizar recargas, cada vez com menos conteúdo de nicotina, e não contém muitas das substâncias existentes no tabaco ou das utilizadas no fabrico do cigarro. Também não produz combustão. Uma segunda opção para estes fumadores passa pela utilização de pastilhas ou de reboçados com nicotina ou de nicotina em selos que se aplicam na pele. Podem ser comprados com facilidade e a ideia é ir consumindo cada vez menos até parar por completo. Nesta altura, encha-se de coragem e diga: acabou, não fuma mais. Enquanto estiver a usar estas formas de nicotina, não deve fumar tabaco, senão está a aumentar a dose de nicotina no corpo. A dependência de nicotina acabou, mas falta vencer a dependência psíquica e a dependência comportamental, isto é, todo o ritual ligado ao consumo do tabaco. Estas últimas dependências são também difíceis de superar. Se não respondeu afirmativamente a nenhuma das questões acima referidas, não está dependente da nicotina e não necessita de medicação. Este é o melhor candidato para ultrapassar o hábito de tabaco somente com a sua vontade e o seu esforço. Todos os fumadores que não estejam dependentes da nicotina têm 2 métodos para deixar de fumar. O método rápido e o método gradual. Se utilizar o método rápido, faça o seguinte: pense numa data e numa hora e resolva pura e simplesmente de deixar de fumar. Se optar pelo método gradual, existem vários modos de o implementar. Sugiro o seguinte: retarde a hora em que começa a fumar, não ultrapassando, contudo, as 2 semanas da duração do período em que vai tentar desistir de fumar. Se fumar de manhã, no primeiro dia, começa às 9 horas da manhã. No segundo dia, começa às 11 horas da manhã. No terceiro dia, às 13 horas. No quarto dia, às 15 horas. No quinto dia, às 17. No sexto, às 19. No sétimo dia, às 21 horas. E no oitavo dia, já não fumava. E, portanto, imponha também esta data para deixar de fumar com este método. Tem que impor uma data. Podem tentar outras maneiras graduais de deixar de fumar, como reduzir 1 ou 2 cigarros por dia, até que não fuma mais. Devo recordar, no entanto, que a recaída é habitual e que, se não conseguir à primeira,
poderá acontecer à segunda ou à terceira tentativa de deixar de fumar. Penso que o que levou à recaída e na próxima tentativa tenha a solução preparada. Lembre-se que o desejo incontrolável ou a ânsia de fumar tem uma duração curta, muitas vezes abaixo de 5 minutos, e que se conseguir ultrapassar esse período, terá vencido mais uma pequena batalha na luta contra o cigarro. Lembre-se que para vencer a ânsia de fumar terá que utilizar estratagemas como brincar com os filhos ou netos, realizar alguma tarefa, comer fruta, mudar de local, ouvir música ou fazer qualquer outra coisa que distraia a sua atenção. Muitos dos desejos ou vontades incontroláveis de fumar encontram-se ligados a certas circunstâncias, a certos locais e a certos objetos. Elimine os que puder. Lembre-se que os desejos ou as pulsões vão sendo cada vez menos intensos e mais espaçados no tempo, à medida que os vai ultrapassando. Lembre-se que existirão alturas, certos momentos do dia e, sobretudo, alguns hábitos em que estaria habituado a consumir o cigarro. A ingestão de café ou de bebidas alcoólicas ou ida ao café do seu bairro são 2 desses momentos ou hábitos mais comuns. Evite essas alturas ou esses hábitos, refugiando-se numa boa conversa com a família ou amigos, lendo um livro, vendo um filme, utilizando o computador ou praticando exercício físico ou, simplesmente, deixando de ir ao café. Quando o desejo de fumar for grande, foque a sua atenção em alguma atividade que lhe dê o máximo de prazer. O fumador tem que se desligar desses hábitos, desses momentos, de modo a descondicionar o reflexo do tabaco, com esses costumes ou com essas alturas da sua vida. Ao fim de algum tempo variável, nota que vai perdendo a vontade de fumar, apesar da presença desses hábitos, até que chegará o dia em que dirá: olha, esposa, costumava fumar quando tu ias comprar o pão, não era? Pois é, agora já não me lembro disso. Por todas estas razões, é muito útil fazer coincidir a tentativa de deixar de fumar com o período de férias ou a realização de uma outra atividade que lhe dê muito gosto, profissional ou lúdica, longe da sua residência. Lembre-se que não poderá frequentar locais de fumo, pelo menos durante algum tempo. Lembre-se que ninguém lhe disse que era fácil deixar do tabaco, mas também ninguém lhe disse que era impossível deixar de fumar. Lembre-se que o ganho de peso é habitual, mas raramente ultrapassará os 5 quilos. Mas acautele-se, porque a fome e o gosto pela comida estão de volta, e o risco da diabetes também. Lembre-se permanentemente dos ganhos, quer com a saúde, quer com as finanças, por estar a conseguir deixar de fumar. 1 ano sem 20 cigarros por dia poupará cerca de 1.800 euros, o que poderá significar uma viagem, uma obra em sua casa, um computador mais um smartphone, etc, etc. Lembre-se que a sua família e os seus amigos podem e devem dar uma grande ajuda para vencer o vício. Conte-lhes a sua decisão e peça-lhes ajuda e apoio. Lembre-se que tem ao seu dispor uma linha telefónica que o pode ajudar a abandonar o hábito de fumar. A linha telefónica SOS Deixar de Fumar, disponível todos os dias úteis, das 3 às 21. O telefone estão a ver em rodapé. E tem 2 sítios na internet, o www.parar.net e o www.sns.gov.pt/sns-saúde-mais deixar-de-fumar, ambos vocacionados para o problema do tabagismo. Alguns fumadores já se aperceberam que têm várias aplicações informáticas ao seu dispor, como o Quit Now, Quit Smoke Free, Quit Smoking Slowly, Quit Smoke Hypnosis, mas pouco se sabe sobre a sua eficácia. Por fim, estão disponíveis outras maneiras de conseguir deixar de fumar através da terapia psicológica e terapia de grupo, com alguns resultados. Não há qualquer evidência científica que suporte, contudo, a utilização da acupuntura, auriculoterapia,
fitoterapia, homeopatia e hipnose no tratamento da dependência do tabaco. As recomendações europeias para a cessação tabágica de 2012 não lhes dão qualquer importância e vão mesmo mais longe ao não as recomendar. Aconselham, no entanto, os médicos a desencorajá-las, mas não a proibi-las, tendo em boa conta a segurança desses procedimentos. Pronto, dou por finalizada a temática sobre o tabagismo e antes de terminar o programa de hoje, gostaria-vos de lembrar que a Associação Portuguesa da AVC deseja abrir mais e mais delegações em todo o país. Para que isso seja possível, são necessários no mínimo 2 médicos, 3 enfermeiros, um psicólogo, um nutricionista e um fisioterapeuta. Se é médico, analista, técnico de eletrocardiograma, enfermeiro, farmacêutico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta da fala, junte-se a nós. As pessoas não relacionadas com áreas de saúde são também muito bem-vindas. Se está interessado em prevenir, apoiar as vítimas da AVC, sensibilizar a população no reconhecimento dos sinais precoces da AVC, efetuar palestras de temas relacionados com a saúde ou efetuar investigação social e clínica, este é o voluntariado certo. Não hesite, contacte a Associação Portuguesa da AVC, uma associação de voluntários de cidade em Leiria. Até para a semana, despeço-me com amizade.